Amém. Que Deus abençoe seu dia. Seja muito bem-vindo a mais um dia de devocional, estudando a palavra e trazendo aqui um resumo do estudo bíblico para abençoar o dia de vocês. Então, hoje o nosso estudo vai de 2 Samuel 16 até 19. Nós vamos continuar vendo aqui as consequências do que Davi está vivendo, da sua fuga e tudo mais. Já no capítulo 16, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a fuga de Davi. E nós vemos que em meio a tanta aflição e angústia, Davi ele permanece sendo um servo de Deus, submisso à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade, mesmo quando essa instrução de Deus naquele momento da sua vida representa ali um juízo, uma consequência ou até mesmo um julgamento contra a sua própria vida. Enquanto Davi fugia no caminho, nós vamos ver isso aqui no capítulo 16, Simei, um dos descendentes de Saul, começa a atirar pedras em Davi, começa a amaldiçoá-lo com palavras, começa a lançar palavras de maldição contra Davi. E aquilo que fez com que Abissai, um dos guerreiros de Davi, ficasse indignado. Então gera uma revolta. Nós vamos ver aqui que Davi ele tenta fugir de um lugar para escapar de uma batalha contra o seu filho, mas no meio do caminho ele encontra outros inimigos. O cenário na vida de Davi nesse momento é um cenário extremamente conflitante, afinal de contas ele está numa fase onde ele gostaria de viver um pouco de paz, viver um pouco de tranquilidade, assim como eu, assim como você, eu imagino que queira também viver isso, mas as consequências daquilo que ele está fazendo, as consequências daquilo que ele está vivendo são uma realidade. Então ele recebeu uma palavra de que viveria com a espada perseguindo a vida dele, com uma guerra perseguindo a vida dele, e automaticamente é isso que ele vive. Então, ele amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? O versículo 10 diz a respeito disso. Mas o rei disse: o que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Então, esse conflito, esse vai e volta, para onde ele vai encontrar alguém que está o perseguindo, que vai estar o amaldiçoando. O rei percebe que aquilo ali vinha da parte de Deus como um juízo sobre a vida dele. Davi percebe que aquilo ali era consequência de algo que ele plantou e que agora ele está colhendo. E além disso, que diferença faria a atitude daquele homem diante do ódio de Absalão, seu filho, que queria matá-lo? Então, olha o que diz no versículo 11. Disse Davi então a Abissai e a todos os seus conselheiros: até o meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor quem mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Então, a vida é muito cheia de altos e baixos. Nós já vimos Davi com um ânimo, como um anônimo, por exemplo, ali na casa de Jessé, na casa de seu pai, alguém que era desprezado, alguém que era menosprezado. Nós já vimos Davi como um matador de gigantes, como um salvador da nação. Nós já vimos Davi ali como um resgatador do povo de Israel, famoso, cheio de honra, cheio de glória. Nós estamos vendo Davi como um fugitivo. Nós já vimos lá ele fugindo de Saul e nós estamos vendo ele agora fugindo do seu próprio filho. Nós vimos Davi estando entre os inimigos, sendo acolhido pelos inimigos, sendo acolhido pelos filisteus. Nós já vimos Davi também como um rei poderoso, como um rei cheio de glória, como um rei que resgata a presença de Deus, que traz de volta a arca para Israel. E agora nós estamos vendo Davi sendo um rei humilhado, fugitivo, sendo amaldiçoado por diversos povos e com medo do próprio filho que o persegue. Agora, em todas as situações, ele não se aparta de Deus. Em todas as situações, Davi não se aparta de Deus. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é talvez uma das coisas assim mais admiráveis do coração de Davi, da vida de Davi, é que ele não se apartou de Deus em momento algum. Você vai falar: poxa, mas nós não estávamos falando do pecado que ele cometeu, nós não estávamos falando das consequências do pecado? E sim, tudo isso que ele está vivendo nesse momento é também consequência do seu pecado.
é parte da maldição que ele trouxe para a sua vida, que ele trouxe para o seu reinado através do seu pecado. Mas isso não quer dizer que ele se aparta de Deus. O seu pecado, o meu pecado, não quer dizer que nós abandonamos a nossa história com Deus. O pecado, ele tem que ser um acidente de percurso e não algo programado. O pecado vai fazer parte da minha vida, vai fazer parte da tua vida. Infelizmente, nós não temos como viver a nossa vida sem pecados. O que nós temos é uma santificação, ou seja, abandonar o hábito de pecar, abandonar a intenção de pecar. Pecado nós vamos cometer sim, e a Bíblia diz que se nós acreditamos ou se nós falamos não ter pecado, nós já estamos pecando. Todas essas situações, ele não se aparta de Deus. Isso é o que mais realmente me encanta. Ele permanece crente, ele permanece fiel, ele permanece com acertos, ele permanece com erros, ele permanece com acertos de novo, e a vida é assim. A minha vida, a tua vida, a vida daquele que serve ao Senhor, ela é baseada em acertos e erros. E o que nos motiva, o que nos determina ali na nossa chamada, na nossa caminhada cristã, é o nosso compromisso, é o nosso amor ao Senhor, e esse amor é não abandoná-lo. Então nós não podemos desistir, nós não podemos perder de vista o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Sempre que precisarmos, o Senhor vai ter um escape para nós. E isso é o que Davi está nos ensinando, ele permanece. Deus sempre tem um escape para nós, Deus sempre tem uma nova saída, uma nova chance. E aí a Bíblia vai nos mostrar, vai continuar nos levando a esse contexto, vai nos continuar aqui ensinando e nos inspirando a continuar firmes. Davi, ele continua nessa correria, nessa fuga do filho de Absalão, que o persegue, e no capítulo 17 nós vamos ver aqui que Absalão, ele tem ali com ele 2 conselheiros, ele tem Aitofel e Usai, que eram conselheiros da guarda de Davi, do reino de Davi, agora se juntaram, viraram as costas para Davi e estão junto com Absalão. As estratégias que Aitofel apresenta a Absalão teria lhe dado a vitória sobre Davi, pelo menos ali analisando no aspecto humano. Afinal de contas, Davi fugiu, deixou o reino para trás, Absalão assume esse reino por um momento. Por outro lado, Davi não seria destituído do trono, Davi não seria tirado do trono, porque o Senhor prometeu que a sua linhagem permaneceria para sempre sobre o seu povo, sobre o povo de Israel. Então o trono é de Davi e isso é imutável. A palavra de Deus, ela não volta. Quando Deus lança uma palavra, quando Deus dá uma palavra para alguém, essa palavra não volta atrás por algumas consequências das atitudes dessa pessoa. Com isso, então, com esse contexto, o capítulo 17 vai nos mostrar que vemos o outro conselheiro, Usai. Ele, em seu coração, ele era leal a Davi, em suas palavras, ele era leal a Absalão. Foram, então, de um plano ali que levaria o príncipe, esse príncipe louco, maluco, que é Absalão, à ruína. Ele vai levar Absalão a desistir, vai levar ele ao fracasso, e a esse conselho Absalão segue. Então, Usai, ele acaba ali sendo um instrumento para confundir a cabeça de Absalão acerca ali das suas decisões e tudo mais, e ele vai falhar na sua tática de ir contra Davi. Vendo que Absalão ele tinha aceitado o conselho de Usai, Aitofel, ele fica tão contrariado que ele acaba se enforcando, registrando aqui o primeiro suicídio na Bíblia. Olha o que diz aqui o versículo 23, que vai falar sobre o suicídio dele. Então, Davi, 22, então Davi e todo o exército saíram, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou, e ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Então nós temos aqui no versículo 23 o registro do primeiro suicídio na Bíblia, um fato lamentável de um homem que em algum momento trai a Davi, se junta a Absalão, cria toda uma conspiração acreditando assumir um papel ali de maior liderança ou de maior relevância no reino. Ele se mostra um homem completamente
traidor, não um homem que não é confiável. Automaticamente as suas negociações ali com Absalão, ele tenta ali sempre manipular alguma coisa. Quando ele vê que as suas vontades não são cumpridas, não são aceitas, as suas direções são deixadas em segundo plano, ele se revolta e ele vai então à sua casa, acerta ali os seus negócios, arruma a sua casa e se suicida. O que se percebe é a soberania de Deus em atuação nisso tudo. Por mais que Absalão ele fosse aqui um instrumento de juízo, ele jamais tiraria o trono de Davi. Absalão ele veio, ele trouxe juízo, ele trouxe consequências a Davi pelo seu pecado. Absalão em um determinado momento ele deita com as concubinas de Davi, isso já trouxe muita humilhação diante de toda a Israel. A Bíblia fala que ele arma uma tenda e ali no meio de todo o povo ele acaba humilhando o seu pai com essa atitude. Depois ele se levanta contra o pai. Ele se levanta como um guerreiro contra o seu próprio pai. O pai foge de Jerusalém humilhado, mas ele jamais vai tirar o trono de Davi. No final de tudo, eu entendo que no final de tudo Deus sempre vem com ação, Deus sempre vem com um livramento, Deus sempre vem com uma resposta, Deus sempre vem com uma provisão no final de todas as coisas. Então seja lá qual for a sua necessidade nesse momento, seja uma necessidade de justiça, seja uma necessidade de provisão financeira, seja uma necessidade de cura, eu tenho certeza que Deus sempre vem com uma resposta. E nós vemos que ele não precisa fazer aqui estardalhaços, fazer coisas mirabolantes, mas Deus dá apenas alguns toques nas histórias para que o rumo das coisas apresente um resultado ali que é esperado, que é desejado, ou seja, para que a resposta do Senhor venha para nossas vidas. Isso nos passa a segurança a orar: Senhor, que em minha vida seja feita a tua vontade, que eu sempre siga a sua direção, que para onde quer que ela aponte, que eu cumpra com o seu propósito. Isso nos dá segurança, porque sabemos que Deus tem sim o melhor para todas as coisas. E essa foi talvez um dos pedidos que os discípulos, o único pedido que os discípulos fizeram a Jesus foi: Mestre, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E Jesus ensina eles a orar, a oração que ficou mundialmente famosa e todos nós conhecemos como Pai Nosso. Ele diz: Pai, faça a sua vontade, que se faça a tua vontade aqui na terra como é no céu. Porque nós sabemos, nós confiamos que Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para cada situação. E o governo de Deus, ele é infinitamente melhor do que o nosso. Então, deixar Ele no controle das coisas, deixar Ele controlar as nossas decisões, eu acredito que são as melhores escolhas que a gente faça. Para muitos, Davi foi um covarde, omisso, fugindo do próprio filho. Para muitos, Davi pode ser visto aqui como um tremendo covarde, fugindo do próprio filho, fugindo do seu povo. Mas não, ele está sendo prudente, ele está deixando que o Senhor tome frente na sua batalha, que o Senhor faça justiça por ele. E quantos de nós muitas vezes resolve fazer a justiça ou tomar decisões para que nem sempre é o que Deus quer? Às vezes a gente precisa deixar isso na mão de Deus e falar: Senhor, essa decisão é sua, eu não sei como agir. Toma o Senhor à frente disso. Foi o que Davi fez aqui. E olha o que vai acontecer no capítulo 18, aquele que o persegue, o seu filho que o persegue, Absalão, que está louco por vingança contra Davi, ele vai vir a morrer. Então, no capítulo 18 vai falar sobre a morte de Absalão, a consequência da perseguição que ele levanta contra o seu próprio pai. Nós vemos que, apesar de todo o empenho de Davi em salvar Absalão, em não entrar em guerra com ele acaba morrendo. Na atitude de Davi, nós vemos o tipo de esforço que Deus faz para resgatar a vida, a alma de um pecador, mas que muitas vezes, por seu coração endurecido, ele acaba se perdendo. Absalão, ele vai se perder aqui, nós vamos ver que ele morre, que ele se perde, que a vida dele vai chegar ao fim, porque o seu coração endureceu, porque em momento algum ele se dispôs a conversar e resolver as diferenças que ele tinha com seu próprio pai. E quantos de nós, com o coração endurecido, ainda que frequentando a casa de Deus, acaba gerando morte espiritual por não permitir viver o perdão de Deus, por não permitir viver reconciliação com o irmão,
por não permitir viver uma restauração de sentimentos ou até mesmo de uma vida, de uma história, por mágoas que são geradas. Então, esse capítulo aqui fala muito conosco, isso nos traz muito essa questão, essa reflexão. Quantos de nós, qual o preço que nós pagamos muitas vezes por ficar com o nosso coração endurecido? O capítulo 5 vai mostrar um pouco sobre, o versículo 5 mostra um pouco sobre o coração de Davi. Ele diz aqui: o rei ordena a Joabe, a Abissai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão e a cada um dos seus comandantes. Ou seja, independente da guerra, independente da batalha, Davi lembra eles que ele era seu filho, que Absalão era o inimigo, sim, naquele momento. Ele se colocou numa condição de inimigo, mas ele não deixou de ser filho de Davi. Então ele pede: cara, quando vocês encontrarem com ele, tratem ele com misericórdia, ele é meu filho. Ele é meu filho. No campo de batalha, enquanto ali a batalha rolava, Absalão ele acaba sendo presa de sua maior vaidade. Absalão era retratado na Bíblia como um homem muito bonito, que as mulheres o adoravam, o amavam. Os seus cabelos, que eram objeto de vaidade, de orgulho para Absalão, de ego. Na sua fuga, versículo 9 diz que durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi, passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore. Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça ou pelos seus cabelos. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Então, Absalão ali, seus cabelos ficaram presos nos galhos de uma árvore e ele ficou pendurado, ele ficou exposto sem nenhuma defesa. Quando Joabe, capitão de Davi, soube, foi até o lugar onde estava Absalão e o mata, desobedecendo a ordem direta do rei Davi para que Absalão fosse poupado. Então, olha só as consequências aqui de sentimentos que são gerados. Não foi gerado só um sentimento em Absalão, foi gerado também nos guardas de Davi. A morte de Absalão, ela marca o fim da batalha e também marca a vitória de Davi. Agora, quando Davi soube que seu filho estava morto, ele lamenta profundamente. Para muitas pessoas seria aqui um motivo de comemoração. Eu estou livre dos meus inimigos, eu estou livre daqueles que me perseguem. Mas Davi não era como muitos de nós. Davi tinha um coração exemplar e não à toa ele é sempre chamado como homem segundo o coração de Deus. E essa aqui provavelmente foi a vitória mais amarga da vida desse guerreiro de Deus. Essa foi provavelmente a vitória mais dura e mais difícil, talvez a vitória mais triste que Davi teve. Se é que a gente pode falar que uma vitória é triste, essa daqui faz sentido. Ele derrota vários inimigos de maneira implacável, impiedosa, mas batalhar contra o próprio filho, tirar-lhe a vida dele, ver o seu filho morto em batalha porque está indo contra a sua própria vida, é muito para Davi. Davi sofre as consequências disso. E nós devemos estar cientes que Davi ainda estava colhendo o fruto do seu pecado. Então é mais um peso, é mais um pesar sobre a vida dele. E mesmo assim, a humanidade nos leva a sentir o peso desse homem de Deus, ou seja, o que ele está vivendo é algo pesado, é algo sério, é algo que eu não gostaria nem de imaginar. Eu não consigo nem imaginar estar na pele de Davi nesse momento. Então, você luta, vê um filho se levantando contra você e você acaba tendo que fugir para não lutar contra ele, mas ele foge atrás de você e acaba gerando a sua própria morte. Daí o capítulo 19, o nosso último capítulo de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre o luto de Davi. E infelizmente nós vemos aqui que um reino é dividido, nós vemos aqui o cenário de um reino dividido, nós vemos umas consequências de pecados. Essas são as definições dos últimos capítulos aqui que a história de Davi tem apontado. Nós vemos aqui que após a derrota de Absalão, o povo de Judá e Jerusalém envia Joabe a Davi para lhe pedir um retorno, para que o governo volte, para que Davi assuma novamente o governo. O rei estava num luto profundo. Você consegue imaginar a dor de Davi? Você consegue imaginar a tristeza de Davi nesse momento? Não é para menos, né? Até em pouco tempo ali a sua família estava unida, agora a sua família está totalmente despedaçada. Davi teve 2 filhos mortos.
um matou o outro, depois um vem contra Davi em batalha, acaba morrendo. As perdas de Davi são muito grandes. Ele tinha perdido também um filho ali que foi fruto daquela relação de pecado com Batseba. Então há um período aqui de muita destruição, de muita tristeza, de muitas notícias ruins cercando Davi. Então, muitas dessas lágrimas que o capítulo 19 aqui nos mostra, provavelmente ainda eram lágrimas de lamentação sobre os erros cometidos, sobre as consequências disso tudo. De toda forma, Davi vai voltar, ele lidera novamente o povo. Um fato interessante aqui é que Joabe, um dos seus comandantes, ele começa a repreender Davi. Ele diz que ele se lamenta ele lamenta obviamente pelo luto do filho que estava querendo matar, mas ele não fica feliz ao ver que aqueles que ficaram do seu lado, aqueles que permaneceram fiéis a Davi, estavam vivos. Então, isso gera ali uma transformação no coração de Davi, isso faz com que ele se levante, com que ele olhe para frente, com que ele a gente diz ali, né, sacode a poeira e vai para frente. É o que acontece. A batalha contra Absalão havia deixado aqui muitas pontas soltas ainda, precisando de resoluções. E não apenas com Davi, mas no relacionamento de muitos que viviam junto a ele, como por exemplo ali o relacionamento entre Mefibosete e Ziba, o servo e o seu senhor. Quando Davi encontra Mefibosete, ele questiona: por que você não foi comigo? Ele começa a questionar a lealdade de muitos homens que Davi honrou, mas que nesse momento de dificuldade deixaram Davi ali para trás, não o honraram. E durante a fuga, Davi ele percebeu que Mefibosete não tinha o seguido. Aquele homem que ele manda trazer de volta, que ele o honra, que ele dá propriedades, que ele dá restituição, não foi justo com ele na hora da fuga, não foi leal a Davi. E a justificativa aqui do filho de Jonatas foi a de que Ziba o havia deixado para trás. E sem procurar saber se isso era verdade ou não, Davi recebeu tanto a ele quanto a Ziba de volta à mesa da família real. Então Davi ele questiona, ele julga, mas ele é um cara ali com o coração disposto ao perdão, disposto a parar a aresta. Davi agora era um homem mais experiente ainda, era um homem mais maduro, era um homem ali que questões irrelevantes, questões pequenininhas, questões que não valiam a pena já não lhe perturbavam mais. E eu creio que o desejo de todos nós é alcançar essa maturidade onde questões pequenas do dia a dia, picuinhas ou palavras malditas, mal colocadas, ou uma situação ali que não vale a pena, não nos incomode mais. Porque quantas vezes você já se viu em situações ou em problemas de coisas que nem valiam a pena, de coisas que nem realmente eram importantes verdadeiramente, que nem valiam o esforço ou aquele sacrifício emocional? Quantas vezes? Davi aqui nessa situação ele já não se perde mais nisso, ele já é um homem maduro, um homem experiente, e assim deve ser com cada um de nós. Nós devemos ter a sensibilidade e a maturidade para não dar atenção àquilo que não merece, para não dar atenção àquilo que não importa, não perder o nosso tempo, criar um desgaste emocional com situações que não vale a pena. Muitas pessoas elas seguem angustiadas, elas seguem preocupadas, elas ficam nervosas, se irritam, criam desavenças com questões aqui que são triviais, questões que não são importantes, não são relevantes. Elas esquecem de confiar no Senhor, o Deus de toda a terra, o Deus que tudo faz, o Deus que tem sempre uma resposta. Então, nós percebemos aqui nesse devocional o quanto é importante que a gente deixe o controle das situações nas mãos do Senhor. O quanto é importante que a gente confie totalmente em Deus, a ponto de que Ele seja a solução das nossas dificuldades, Ele seja a resposta dos nossos questionamentos, Ele seja a solução dos nossos problemas. Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa trazer frutos ao teu coração, que você possa confiar inteiramente no Senhor, porque Ele é o nosso livramento. Em Jesus está o nosso livramento, em Jesus está a resposta que nós precisamos, é em Jesus que está a solução dos nossos problemas. Com os olhos em Jesus, as nossas atenções em Jesus, o nosso foco em Jesus, muitos dos nossos probleminhas do dia a dia, muitas daquelas pequenas pedrinhas de tropeço que a gente acaba se perdendo e acaba criando grandes problemas,
negativas em nossas vidas vão ser eliminados. Então, que Deus abençoe, que essa palavra traga frutos ao teu coração, abençoe outras pessoas também, compartilhando, para que elas possam ter um pouquinho mais de conhecimento e estudo da palavra, por que não? E também possam ser abençoadas em nome de Jesus. Que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.